troca nenhuma. Então foi bom que a gente até deu uma aquecida nisso, dá uma oportunidade da gente se conhecer, porque eu acho que depois de uma semana não é nem mais afinidade, vai vir por coisas de jogo. Mas, por exemplo, se tivesse, exemplo, caído a Fran, ficasse eu e a Fran, a gente não ia priorizar eles. A gente Não, na não ia verdade, escolher eu eles, não entende? sabia dessa afinidade de você e da Gretchen. Acho que por isso que me Sim, assustou. Tipo, entendi. Mas você vê que na própria dinâmica ali, você vê que a afinidade dela com a gente já era grande. Porque ela tirou o Cadu, ela tirou o Domini e ela tirou o Neguinho, lembrei, o Neguinho. Ela tirou, tava eu e o Vitor e esses três ainda. E a gente errou as 3 perguntas e ela priorizou a gente por conta da nossa afinidade. Então a gente tem uma grande afinidade com ela. é que eu não Então, sabia dessa afinidade, por então isso. assim, nós achamos nada mais justo que assim, ela nos deixou ganhar. Porque se ela quisesse ter eliminado a gente, ela teria eliminado, a gente não tinha ganhado bosta nenhuma, entendeu? Porque eu e o Vitor, a gente não estava acertando as perguntas. Por sorte do destino, a gente acertou a última e ela errou a última. Eu falei, poxa, não é justo, eu acho muito justo ser coerente com a dinâmica Não, que não, eu rolou, entendi entende? agora. Foi Que só eu por achava isso. é que não sabia dessa afinidade. Sim, Se, sim. se você tem afinidade, óbvio, isso vai dar Sim, pra quem tem afinidade, sim, óbvio. entendeu? Tipo, tem afinidade com várias pessoas que a gente gosta, e a Gretchen é uma delas, É que eu não sabia. Eu acho que entendeu? é por isso que na hora assustou. Porque na minha São os cabeça não mais, tinha. assim, tipo, ela, o Cadu, a gente tem muita troca com o Cadu, a gente gosta muito do Cadu. Mas eu acho que é por isso que eu acho que assustou, Que porque eu não talvez sabia dessa assusta. Eu afinidade. nem falei nada, eu falei, vida, eu acho que eu super entendo que, tipo assim, você passou por um final de semana. Final de semana, eu vou para final de semana. Porreta. Sim. Falei, eles estão sensíveis, vamos deixar ela Não, e na respirar. hora Porque o também eu Rafa, entendi errado, porque na hora do brilho que você virou a plaquinha e colocou o Rafa Itali, depois o Rafa me contou, eu não tinha visto você falar que foi nos últimos dias. Porque eu falei, então, eu não não tinha ouvido. foi. Não é assim, ó. Quando você Sim. colocou a Rafa Itali, eu falei assim, nossa, mas eu falei pra ela, quando eu tivesse com brilho baixo, pra ela, foi pra Sim, você. sim, me Aí o Rafa alegra. falou, calma, porque quando ela deu a plaquinha, ela virou a falou, amigo, nos últimos dias, tipo, você tentou Sim, explicar. sim, eu Aí falei, na hora. aí eu falei, ela ficou com brilho baixo devido ao que aconteceu com ela. Sim. Falei isso, que tipo, devido tudo que você passou no final de Não, e na hora semana, veio na minha que cabeça. você E na hora e veio na não teve nem cabeça. como, Porque eu falei pra entendeu? você, eu falei, quando tiver acabando o brilho, me sobe. E Então, eu te falei isso, entendeu? é. Aí eu peguei e falei, poxa, falei só isso. E o negócio da dinâmica foi só por isso que eu também tenho afinidade com a Gretchen pra caramba. E eu achei justo, porque se não fosse ela, a gente não tinha ganhado nada, entendeu? É que naquele momento da dinâmica, como eu já tinha tirado o meu prêmio, aí Sim, voltou. sim. Aí a Gretchen tava muito Rafa Thalita. Rafa Thalita, eu não sei o que eu fiz pra ela, que ela tá, tipo, muito. Mas eu acho que nem foi de coisa não, porque uma hora eu perguntei que, eu falei assim, que eles fizeram alguma pergunta, deixa eu ver se eu lembro, tá? Eu gosto de lembrar exatamente as coisas. Que foi casal, que eu até errei. E aí ela falou assim, eu vou aqui porque eu sei que o coisa vai, como ele não vai pensar, ele vai na mesma pessoa, então eu Não, vou mas ela nisso. tirou meu prêmio depois, amiga. Aí, aí já vai Né? por outro rolê, Sim, entendeu? sim, sim, sim. Aí eu nem tô me Porque eu, tipo, metendo, tá? Eu sim, nem tô sim, me sim, metendo em sim, sim. cada opinião de cada um. Eu Sim, sim, respeito sim. muito, sabe? Eu não me intrometo, mas, por exemplo, não ouço também. Tipo, não dou opinião sobre, Sim, entende? sim, sim. Eu gosto dos meus, ok. Sim. Você tem essa opinião? Mas eu Ok. acho que é isso, eu acho que assustou por eu não saber dessa Eu falei afinidade. com o Vitor, eu falei assim, vida, eu não vou falar com ela tá agora, que ela tá numa semana que eu sei que ela tá sensível. Então, qualquer Exato, coisa sim, sim, vai, sim. vou deixar ela respirar e Não, tudo e às vezes bem. eu até Mas me sinto pode culpada, falar? porque às vezes eu tô criando uma expectativa nas pessoas, que às vezes o problema sou eu. Tipo assim, eu crio uma expectativa tipo, eu tô me frustrando. Tipo, às vezes, não sei, tipo... Não, Porque... mas ó, o que que eu acho? Vou dar minha opinião, Tá depois você bom. dá a sua. Quando o Vitor foi falar, o Vitor chegou no Rafa para falar, tipo, amiga, a gente colocou o seu nome devido a isso, tipo, a gente colocou porque perguntou qual casal nos últimos tempos tá mais, Você colocou, o Vitor não, né? mais, É, como é que fala? sem brilho que tava. Sem brilho. Aí eu coloquei, aí o Vitor acho que foi comentar com o Rafa, ele foi no Rafa, acho que foi para comentar isso. Aí o Rafa pegou e comentou com ele que ficou triste. Aí o Vitor pegou e explicou para ele, tipo, qual que foi o nosso critério e por que que a gente fez o que a gente fez. Passou para o Rafa. Aí depois o Vitor veio me falar, eu gosto de lembrar tudo como foi acontecendo. Não, quando o Vitor Acho que o veio Vitor falar... teve uma conversa de novo com o Rafa hoje, na prova. O Vitor teve uma conversa hoje de novo com a Rafa, com o Rafa, Com o com o Rafa. Rafa na prova.
Aí ele falou assim, pô, irmão, eu gosto muito de você. Ele falou assim, aí você falando desse negócio você acabou de falar de expectativa. O Vitor falou assim, cara, eu gosto muito de você, mas nunca esqueça que a gente se conheceu dentro de um jogo. E vai ter coisas que a gente vai fazer, às vezes por uma afinidade com um ou afinidade com outro, que às vezes pode machucar, mas não é nada pessoal, porque tem coisas do jogo que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, a gente deu pra Gretchen. A Cris também falou assim, nossa, por que você não deu pra mim também? Não, Porque a mas gente é também porque tem afinidade, é que o que a gente entende? remeteu foi tipo assim, Por vocês tudo tentaram. ocorrer. Não, porque vocês iam Sim, votar no eu neguinho super pra salvar. entendo. E aí deu pra uma pessoa que pode colocar a Sim, gente, entendeu? sim, Foi sim. a primeira coisa que a gente Mas pensou. foi só desse jeito pelo como foi a dinâmica. Porque se não tivesse sido a conexão da Gretchen com a gente, a intimidade da Gretchen com a gente, ela não tinha deixado a gente. Ela teve 3 oportunidades de ter tirado a gente e ela não tirou. Ela priorizou a gente. Sim. E que são pessoas que, tipo, ela tem muito contato, tem muita conexão. Quando ela tirou o Cadu, eu fiquei assim, ó. Eu olhei pro Vitor, tipo, não acredito que ela tirou o Cadu e deixou a gente. Entende? Sim. Então, naquele contexto todo, eu falei, vida, não tem nada mais justo do que a gente dividir esse prêmio com ela. Porque se não fosse ela, a gente não estava ali. Então, foi pela configuração. Se fosse uma configuração diferente, não teria sido do jeito que foi. Entendeu? Tipo, se eu estivesse com uma pessoa que eu não tivesse afinidade, que não tivesse nada, ou que eu tenha alguma treta, ou qualquer coisa que seja, não seria do jeito que foi. Entendi. Dependendo, a gente, sei lá, o que a gente faria, entendeu? Mas não teria dado porque a pessoa ficou só em segundo lugar. Não, aí a gente ia priorizar. É porque você tem uma o afinidade outro com ela. contexto. Não, e tá tudo Sim, bem, é porque eu não entendeu? sabia dessa afinidade. Pra Sim. mim foi uma surpresa, só por isso, entendeu? Aham. Aí na hora eu não entendi, mas vocês, enfim, Sim. tem um E total. eu também, depois eu super entendi, eu falei, vida, eu falei, faz sentido, porque a gente gosta deles, eles sabem que a gente gosta porque a gente expressou isso pra vocês, eles estão num momento sensível e talvez era um momento deles dar uma respirada com tudo isso. Eu também super entendo. Tá, eu sempre tento ver as coisas dos 2 pontos. Eu sempre me coloco no lugar do outro. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, é mais fácil da gente entender o outro e ser humano com o outro, entende? Eu sou assim na vida. Então, assim, não é nada pessoal, foi mesmo só pela dinâmica do jogo. Se fosse uma dinâmica diferente, seria de uma outra forma, mas da forma como foi, tipo, seria injusto da nossa parte, se não fosse, no mínimo assim, entende? Com ela. Aí eu não ia deitar minha cabeça no travesseiro. Eu falei, poxa, a pessoa me deu todas as oportunidades de chegar na final, de me deixar na final e depois eu não divido nada com essa pessoa. Aí eu não ficaria tranquila. Entende o que eu falo? É que pra mim